Meus irmãos, graça e paz. Amém. Fiquemos de pé mais uma vez. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Nós leremos os versículos 1 a 10. Segundo de Reis, capítulo 2, versículos 1 a 10, dizem assim, os irmãos estão me acompanhando? Amém. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa me pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E até aqui o nosso texto. Nós vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos muito gratos a Ti por esse momento, pelo encontro e pelo reencontro do Teu povo. Louvamos ao Teu grande nome, porque podemos ainda, como igreja do Senhor, servir-te, oferecer-te nossos sacrifícios espirituais. E como se esta misericórdia já não fosse imensa, Senhor, nós ainda te suplicamos que Tu abençoes a leitura da Tua palavra e sejamos nós, por ela abençoados, por ela visitados, impactados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? E amém. Podeis assentar. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade. Muito provavelmente eu vou passar somente mais uns 2 domingos depois deste, até concluirmos essas exposições a partir da vida do profeta Elias. Agora, a última notícia que nós tivemos sobre Elias foi o seu comparecimento perante o palácio de Acasias. Vocês se recordam disso? Foi lá que deixamos os irmãos. Naquele momento, quando Elias esteve no palácio de Acasias, ele profetizou a morte do rei. Vocês se recordam disso? Se recordam que o rei mandou mensageiros consultar a Baal-zebub, o deus de Ecrom, motivo pelo qual o Senhor se irou contra Acasias e determinou uma sentença de morte contra ele.
É essa sentença de morte que Elias finalmente veio anunciar lá dentro da casa do rei Acasias. E depois desse episódio, nós não sabemos sobre as realizações de Elias até sermos levados para o nosso texto, o texto que nos transporta para o último dia da vida do profeta. Vocês estão comigo? Muito bem. O que Elias e Eliseu andaram fazendo em mais esse período de anonimato, de trabalho de bastidores, digamos assim? Nós vamos sugerir que os profetas estiveram fortalecendo as escolas dos profetas, estiveram fortalecendo, ensinando aos discípulos dos profetas, treinando aqueles moços para a realização de sua vocação, para que levassem adiante a obra da reforma da igreja. Não há registro de milagres e feitos extraordinários nesse período, mas é provável que a obra que Elias realizou nos bastidores, em termos de treinar homens que ensinassem a palavra de Deus a outros, tenha tido, digamos, resultados mais duradouros do que, por exemplo, fazer descer fogo do céu no Monte Carmelo. O que o apóstolo disse a Timóteo? O que Timóteo deveria fazer segundo a ordem do seu pai na fé? Timóteo deveria realizar milagres? Timóteo deveria pedir a Deus que mandasse fogo descer do céu contra os opositores do Evangelho? Não. O que Paulo disse que Timóteo fizesse foi o seguinte, isso está em primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 14, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, e não te faças negligente para com o dom que há em ti. Olha o que Paulo disse para que Timóteo fizesse, 2 de Timóteo capítulo 2, versículos 24 e 25, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, ele deve ser brando para com todos, apto a instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. O que Jesus Cristo disse que os seus discípulos, que nós todos fizéssemos, meus irmãos, se não discípulos de todas as nações? Estão lembrados da grande comissão? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como? Ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele ordenou. Isso é o texto de Mateus, capítulo 28, não é? Muito bem. Ditas estas coisas, nós vamos finalmente agora ao último dia do profeta Elias, em nossa presente condição, é claro, não é? Vamos dar uma olhada no nosso texto, capítulo 2, versículo 1. O nosso texto afirma que, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E aí os meus irmãos já sabem que os profetas fizeram juntos uma jornada. O texto já nos revelou isso. Eles saíram de Gilgal, depois foram a Betel, de Betel eles foram a Jericó, de Jericó eles foram ao Jordão. Nós temos uma jornada realizada aqui pelos profetas. E nessa jornada, os profetas então percorreram, né? Já disse para os irmãos, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao Jordão. E vocês podem perceber que Elias e Eliseu passaram por lugares de grande importância histórica para a nação de Israel. Deixa eu apenas avivar aqui a memória dos meus irmãos com relação a estes lugares e com relação a esta geografia visitada pelos profetas Elias e Eliseu. Gilgal, por exemplo, foi o lugar do primeiro acampamento de Israel após a entrada de Canaã, lá sob a liderança de Josué, o sucessor de Moisés. Lá naquele momento, quando Israel entrou na terra prometida, entrou em Canaã, e lá Israel fez acampamento onde mesmo? Em primeiro lugar, em Gilgal. E foi lá nesse lugar e naquele momento que os filhos de Israel comeram pela primeira vez do fruto da terra prometida. Foi lá também que eles
celebraram a Páscoa, depois de muitos anos sem a celebração da Páscoa. E foi lá que eles circuncidaram os filhos de Israel, que nasceram e cresceram ao longo da caminhada no deserto. Tudo isso está em Josué capítulo 5. Então, eles saíram de Gilgal, eu digo agora Elias e Eliseu. Eles foram para onde depois? Eles foram para Betel. Betel é, digamos, a primeira parada depois de Gilgal, dos profetas Elias e Eliseu, e também era parte daquele que nós chamaríamos de patrimônio histórico-cultural da nação de Israel e de muita significação teológica, porque em Gênesis capítulo 12, versículo 8, nós lemos ali que Abraão fez um altar e adorou ao Senhor em Betel, que significa casa de Deus. Foi lá em Betel também que Jacó teve um encontro com Deus e em sonho lhe foi revelada aquela escada misteriosa que ligava o céu à terra. Vocês estão lembrados disso em Gênesis capítulo 28? Então é um lugar de muita significação para os patriarcas, não é? Depois, os profetas Elias e Eliseu saíram de Betel e foram para Jericó. Jericó até dispensa maiores comentários. Os meus irmãos sabem que esta foi a cidade, a primeira cidade tomada por Israel depois que Israel entrou em Canaã. E os meus irmãos sabem que as muralhas dessa cidade ruíram, não é? Frente aos olhos de Israel, e Israel não precisou, fazer nenhum tipo de esforço. Deus mesmo concedeu Jericó aos filhos de Israel, conforme Josué capítulo 6. As muralhas caíram naquele dia memorável, e também, os meus irmãos sabem, foram preservadas Raabe e a sua família naquele momento. Depois, os profetas saíram de Jericó e finalmente foram ao Jordão. Jordão é o destino final. Não por acaso, Jordão costuma ser simbólico de morte, do destino final, por meio do qual nós entramos na Canaã. E aí, finalmente, os profetas chegam ao Jordão, e eu penso que era impossível a Elias, estar no Jordão e não associá-lo àquelas águas represadas, enquanto os filhos de Israel o atravessavam a pé enxuto na entrada da terra prometida. Os meus irmãos estão percebendo isso? É uma geografia de muito significado teológico, bíblico-teológico, não é? Pois bem, a pergunta é a seguinte: quais os propósitos dessa jornada? Essa última jornada, no último dia de vida do profeta Elias, qual é o propósito dela? Passar por Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Os meus irmãos sabem agora que isto correspondia a revisitar as Escrituras, sobretudo para um crente da época, e é difícil saber o que esse passeio literal pelas Escrituras representou para Elias. Charles Swindoll, por exemplo, sugere que Elias pode ter relacionado as passagens bíblicas referenciadas a partir da geografia com os fatos de sua própria vida. Então, imaginemos, se Elias fez isso, quando Elias estava em Gilgal, ele estava se lembrando daquele primeiro acampamento de Israel em Canaã. E será que estar em Gilgal lhe sugeria uma segurança na presença de Deus? Lhe sugeria uma fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas? Será que Elias pensou dessa maneira? Betel, será que Betel o teria lembrado dos seus muitos momentos de oração e comunhão com o Senhor? Porque Betel significa a casa de Deus. Foi em Betel que Abraão adorou a Deus erigindo um altar. Foi em Betel que Jacó teve aquela visão da escada misteriosa, vocês se recordam? E será que Elias foi levado aos seus próprios momentos de oração e de comunhão com o Senhor? Será que
quando Elias esteve em Jericó, esse fato teria levado a rememorar as muitas batalhas de sua própria vida, batalhas e também tantas vitórias, e finalmente o Jordão, o último destino, símbolo de morte, por meio do qual o povo de Deus adentra em Canaã. Será que Elias então estava pensando naquele momento, não é? Como aquele momento chave para ele estar na presença de Deus por toda a eternidade, de uma maneira que ele nunca esteve até então? Bom, dizem, né, que quando nós encaramos a morte cara a cara, nós somos levados por meio de flashes a recapitular a existência inteira. Dizem algumas pessoas que já encararam de maneira muito mais realista a morte cara a cara e, claro, escaparam dessa experiência, elas trazem esse tipo de narrativa, não é? Mas, de todo modo, nós não temos como saber o que a jornada representou ao profeta nos aspectos psicológicos e espirituais, nos aspectos mais subjetivos, né? Embora nós saibamos que Elias era um homem semelhante a nós. Bom, então a pergunta permanece, não é? Quais os propósitos dessa última jornada do profeta Elias? Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Qual foi a jornada mesmo? Gilgal, para onde? A Betel. De Betel a Jericó. E de Jericó ao Jordão. Esta foi a última jornada do profeta em nossa presente condição. Mas qual o propósito dela? E parece que nós podemos com mais certeza falar em pelo menos dois propósitos aqui. Em primeiro lugar, Elias tensionou fazer sua última visita às escolas dos profetas. Eu digo isso porque os historiadores informam que em Gilgal, em Betel e em Jericó havia escolas de profetas, digamos, escolas correspondentes aos nossos atuais seminários. Aos nossos atuais seminários, cujas origens costumam ser atribuídas ao trabalho do profeta Samuel. Você vai notar aí no seu texto que lá no versículo 3 se menciona os discípulos dos profetas que estavam em Betel. Lá no versículo 5, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó. O versículo 7 informa sobre 50 homens dos discípulos dos profetas que estavam assim a uma certa distância, mas à margem do Jordão, não é? A uma certa distância de Elias e Eliseu. Então veja que nessas escolas os discípulos dos profetas eram treinados para se desincumbirem satisfatoriamente da vocação divina. Aí eles aprendiam a ler e a ensinar as Escrituras, como também sobre a vida que é digna da vocação de um profeta, qual seria o estilo de vida de um profeta, como um profeta deveria viver. E isso tudo era ensinado então nessas escolas de profetas. Então, meus irmãos, já que é assim, é razoável concluir que Elias empreendeu uma última visita, digamos, de caráter supervisor, uma última visita supervisora, momento em que ele deve ter dito as suas últimas e mais importantes palavras de encorajamento àqueles seminaristas. Então, qual o propósito dessa jornada? Fortalecer aqueles irmãos, confirmá-los na fé, conceder-lhes as últimas e mais importantes instruções. E isso nós podemos afirmar com razoável certeza. Em segundo lugar, essa jornada também foi, digamos, um teste final para Eliseu. Um teste final para Eliseu, aquele que seria o sucessor de Elias na liderança da reforma da igreja, na liderança das escolas dos profetas, o homem a quem Deus entregaria a liderança, a continuação da obra profética ou da liderança da obra profética após a retirada de
Elias. Então a passagem, com efeito, ela revela, no fim das contas, que Eliseu possuía as qualidades adequadas à vocação. E quais foram as qualidades adequadas à vocação que foram reveladas nesse teste a que Eliseu foi submetido na passagem? Vamos dar uma olhada nisso. Primeiro, a constância de Eliseu precisava ser testada. Eu não sei se os meus irmãos se recordam, mas quando Eliseu foi chamado, a vocação de Eliseu está registrada em 1 de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Lá no versículo 20, a passagem diz que Eliseu disse a Elias o seguinte: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Será que essa decisão, eu te seguirei, será que aquela decisão era uma decisão realmente firme? Será que era uma decisão de alguém que realmente havia sido chamado por Deus? Então, Eliseu está sendo submetido aqui a esse teste de constância. Eu te seguirei, Eliseu. Você me disse lá no começo, no dia da sua vocação. Então, já que você se manteve comprometido, vamos ver se esse comprometimento é verdadeiro. Vamos ver se há uma constância nesse comprometimento. Nós podemos saber disso pelo que está no versículo 2. Lê comigo. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, o quê? Não te deixarei. E assim desceram a Betel. Lá no versículo 4, Elias fez o mesmo, só que desta vez em Betel. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E Elias respondeu com a mesma firmeza, meus irmãos: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Em Jericó, o último teste de constância está no versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E por fim, lá no versículo 10, sucedeu o ministério de Elias, ainda dependeria de Eliseu estar com o profeta mais velho no momento em que esse fosse tirado. Você pode conferir na sua Bíblia. Então, nós ainda voltaremos ao versículo 10, mas vejam que nós temos aqui o teste da constância. Por que nós temos o teste da constância? Porque gente inconstante não serve para o ministério. Estão me compreendendo, sim ou não? Segundo, a constância no sofrimento e nas provações. Não esqueçamos, é o que está em jogo. Não é constância em qualquer circunstância, é constância inclusive nas tentações, constância inclusive nos sofrimentos. É isso que a Bíblia chama de perseverança, é isso que a Bíblia chama de paciência. Quando Elias e Eliseu estiveram em Betel, a primeira parada após Gilgal, você vai ler isso no versículo 3, os discípulos dos profetas disseram o seguinte a Eliseu: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Lá no versículo 5, me acompanhe por favor, em Jericó, o mesmo ocorreu. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Preste atenção aqui comigo, meus irmãos, porque nessas ocasiões, percebamos, quando os discípulos dos profetas diziam que Elias lhe seria tirado, Eliseu mandou que se calassem, porque com isso eles estavam apenas o perturbando. Então é possível que as palavras dos discípulos dos profetas tivessem o seguinte significado: Eliseu, fique aqui conosco. Por que você vai sair com Elias, se Elias nos será tirado logo mais? Então, olha como essas palavras são perigosas, como essas palavras são tentadoras. E se esse for o caso, a resposta de Eliseu, calai-vos, significa: eu lhes proíbo de me opor e obstáculo ao caminho da minha vocação.
calai-vos, ou então eu não assumirei a sucessão de Elias até ter certeza que Deus me vocacionou para isso. Entendam isso, não é? Porque talvez as palavras dos discípulos, dos profetas, significassem: fique aqui, assuma logo, porque logo mais Elias nos será tirado. Então, tome logo pé da situação. Aí Eliseu disse: calai-vos, não vou fazer isso. Eu não vou quem pode fazer isso comigo é Deus. Vocês estão me entendendo, sim ou não, meus irmãos? Agora, alternativamente, os discípulos dos profetas, ao dizerem a Eliseu que Elias lhe seria tirado, eles estavam, talvez, lamentando a partida do profeta. E se foi esse o caso, o calai-vos de Eliseu significa: se submetam à vontade de Deus e não aumentem a minha tristeza. Eu sei que Elias nos será tirado, e eu estou lamentando por isso. Agora, fiquem calados e não me perturbem, não aumentem o peso do fardo que eu estou carregando agora. Então, pelo menos 2 ou 3 alternativas para esse diálogo entre Eliseu e os discípulos dos profetas. Bem, mas de uma forma ou de outra, o que Eliseu demonstrou possuir naquele momento, meus irmãos? Perseverança. Vocês entendem isso, senhor? Paciência. E paciência é uma graça cristã por meio da qual nós somos capacitados a perseverar em um ambiente muito desanimador. Paciência é uma graça cristã que nos faz perseverantes, nos faz firmes no mesmo caminho, ainda que no caminho haja muita oposição, muito obstáculo, muita tentação, muita provação. O homem a quem Deus capacita com paciência, Ele o faz para que esse homem se mantenha firme e constante em meio a muito sofrimento, em meio a um ambiente muito desanimador. E por ora, ao que tudo indica, Eliseu é o homem certo. E o homem certo é um homem constante. Mais do que isso, o homem certo é um homem paciente. O sofrimento e a tentação não demovem o homem certo da vocação. Vocês estão me entendendo? Percebem que é um teste de vocação para Eliseu aqui? Terceiro, porque, além disso, Eliseu deveria ser submetido ao teste do desejo, ao teste do anelo, ao teste do consumir-se pela vocação. E aqui nós temos um teste razoavelmente seguro para qualquer vocacionado. Qualquer vocacionado precisa saber se a vocação é a coisa que mais pesa em sua vida. Eu me recordo de que, quando eu estava ainda em dúvida, tentando saber a respeito da minha vocação, na época eu empresariava. E aí eu perguntei ao pastor como é que a atividade empresarial se encaixava com a vocação ministerial. A resposta dele foi inesquecível. Ele disse assim: todo navio tem botes. O que é o navio da sua vida e o que é o bote? Vocês entenderam? Se o navio da sua vida é o ministério, não tem problema, você pode ter tantos botes quantos sejam necessários, sejam possíveis, quantos hajam oportunidade para ter. Mas se o navio é um navio, os botes serão apenas botes. Entenderam isso? Gente, as coisas ficaram resolvidas para mim a partir daquele momento, e com uma palavra tão simples. Quem me disse isso foi o pastor Paulo Leite, a quem devo muito da minha caminhada. Ele participou em diversos momentos importantes
da minha vida, e um desses momentos importantes da vida foi exatamente dizendo essas palavras que são tão simples, mas tão significativas, tão esclarecedoras e tão importantes para aquele momento que eu estava vivendo. Mas eu estou relembrando isso para dizer aos meus irmãos que um teste seguro para qualquer vocacionado é saber se a vocação é aquilo que mais pesa na vida dele, aquilo sem o qual parte da vida perde significado, aquilo com o qual a existência ganha sentido. Se o homem tem vocação como meio de conseguir certas comodidades ou visibilidades, ele não é vocacionado. Vocês entenderam isso, sim ou não? Eu vou repetir. Se você pensa numa vocação como um meio para certos fins que não a glória de Deus, que não o próprio serviço a Deus, mas como um meio para adquirir certas comodidades, certos confortos e certas visibilidades, esse não é um vocacionado. Porque para o vocacionado, aquilo que mais tem peso, mais tem importância, mais dá significado à sua vida é a vocação. Quero saber se vocês estão entendendo. Isso fica tão claro quando nós lemos algumas passagens do apóstolo Paulo. Eu vou ler para vocês algumas, só 3, preste atenção. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha um homem para quem a vocação era a coisa forte, a mais pesada da vida. Olha o que ele disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me pesa, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Alguém que fala dessa maneira sabe exatamente qual é a coisa mais importante da sua vida. Vocês entenderam isso? Olha o que ele disse em Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 26, um texto mais longo, mas eu quero que vocês o ouçam de novo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo de fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Em outras palavras, claro que morrer é incomparavelmente melhor, mas há alguma coisa que justifica a minha vida terrena: o serviço cristão, o cumprimento da vocação. Esse, digamos, foi o último teste de Eliseu. Notem que o texto diz que quando Elias e Eliseu passaram para o outro lado do Jordão, Elias disse ao pupilo o seguinte, eu estou no versículo 9, me acompanhe. Versículo 9: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E aí? Eliseu, eu estou partindo. Qual é o seu último pedido? Agora eu quero que vocês notem esta palavrinha importante, antes que eu seja tomado de ti, porque após a partida de Elias, seria inútil buscá-lo. Vocês estão me entendendo? Quando é que Elias deveria ser buscado por Eliseu? Antes de ele ser tomado, porque depois da partida de Elias não adianta buscá-lo, nem invocá-lo, nem evocá-lo, não importa qual a palavra que nós venhamos a usar. Jesus Cristo é o único intercessor que nós temos do céu. Bem, mas pede-me o que queres que eu te faça é um teste muito afiado, vocês concordam comigo?
Naquele momento, certamente Eliseu haveria de pedir aquilo que mais lhe importava. O que mais importava a Eliseu naquele momento? Vocês entendem isso, gente? O que Salomão pediu? Sabedoria. E Davi? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E Eliseu? Olha o que diz o versículo 9. Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Cuidado aqui, porque Eliseu não era, digamos, um megalomaníaco que queria 2 vezes mais poder que Elias. Não é? Imaginemos, né? Elias, eu quero ter mais poder do que você. Você fez descer fogo do céu sobre o Carmelo. Eu quero descer fogo do céu sobre a nação inteira, sobre o mundo todo. 2 vezes. Não, me parece que não é isso que está em jogo nesse momento. É possível aqui que Eliseu tenha pedido a Elias para ser o continuador do profeta, o herdeiro do seu ministério. Peço que me toques por herança porção dobrada do teu espírito, versículo 9. E nós chegamos a essa conclusão quando comparamos a passagem com Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, porque aqui se diz que o direito de primogenitura envolvia receber porção dobrada da herança. Então, o que Elias pediu a Eliseu nesse momento? Eu quero, como herança, continuar o seu ministério. Bom, o teste é fiado. E vocês notam o valor disso? Ou Eliseu, só tem uma coisa que me interessa na vida: cumprir a minha vocação. Esse é o meu único pedido. Então, em resposta, Elias disse assim, dura coisa pediste. Vocês estão me acompanhando? E isso talvez signifique, veja, Eliseu, o que tu me pedes está acima da minha alçada. É coisa grande demais para mim. É maior do que eu. Imagine Elias dizendo a Eliseu, isso não me compete. Vocação é coisa divina. Todavia, veja a continuação do versículo 10. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. É como se Elias tivesse dito, eu não posso te dar o que tu me pedes, mas aqui está o teste. Qual é o teste? Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Então, descubra você mesmo se você é um homem de Deus para continuar o que comecei. Eliseu também passou no teste de consumir-se pela vocação. Era o que o seu coração mais desejava. Agora, muito cuidado com a parte final do versículo 10. Porém, se não me vires, não se fará. Me parece que isso sugere que é possível que alguém deseje o ministério por razões diversas, sem ter sido realmente chamado por Deus. Quero saber se vocês estão me compreendendo, Senhor. Que Eliseu desejava. Mas veja que há uma possibilidade dele não ser o homem, apesar do desejo de ser o continuador do trabalho de reforma iniciado por Elias. Em outras palavras, Elias disse o seguinte: não é apenas porque você deseja o ministério que com isso você pode dizer que você foi chamado. Porque é possível que alguém deseje e esse não seja o teste final. Mas uma coisa é certa: embora nem todo aquele que deseja foi chamado, todo chamado deseja a vocação. Nesse sentido, Eliseu teria passado no teste. Vocês estão comigo ainda? Pois bem, o texto nos faz pensar em vocação, né? Chamado, missão, trabalho para o Senhor. E o que Deus
chamou você para fazer em nome dele? Qual é a coisa que realmente importa na sua vida? Como Deus quer que você participe do reino de Deus? O texto nos manda, nos ordena pensar sobre todas estas coisas, e eu quero propor aos irmãos algumas considerações. Em primeiro lugar, descubra a sua vocação. Descubra a sua vocação. Pastor, como é que eu faço? Eu não quero ser exaustivo, não é possível fazer, mas eu quero dar algumas pistas aqui para você descobrir a sua vocação. Primeiro, o seu chamado deve ter a ver com os seus dons naturais e espirituais. Dons naturais e espirituais, ambos vêm de Deus. Vocês sabiam disso? E vocês sabiam também que dons naturais e espirituais, ambos, são dados a crentes e a descrentes? Às vezes a gente faz uma associação equivocada, relacionando o dom natural com a vida profana e o dom espiritual com a vida eclesiástica, espiritual, né? É um erro duplo, porque dons naturais e dons espirituais, ambos estão no serviço de Deus e deveriam ser considerados no sentido mais lato como realizações espirituais feitas para a glória de Deus. E o segundo erro é que Deus concede dons naturais e espirituais a descrentes. Então, você pode ler na Palavra de Deus diversos exemplos de exercícios de dons espirituais, inclusive dos mais sobrenaturais, por descrentes. Vocês estão lembrados da profecia de Balaão, aquele profeta pagão, que quis, na verdade, condenar a Israel e acabou deixando na Escritura uma das profecias messiânicas mais bonitas do Antigo Testamento? Estão lembrados dele? Estão lembrados de Judas Iscariotes? Imaginemos quantos milagres Judas Iscariotes não deve ter feito. Estão lembrados do dito de Jesus em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21? Muitos naquele dia me dirão: Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Estão lembrados? O que Jesus lhes dirá naquele dia? Afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Em outras palavras, vocês nunca foram meus, apesar dos tantos milagres que realizaram. Jesus não discute a veracidade das profecias ou dos milagres, apenas afirma que aquelas realizações não implicavam na comunhão salvadora com Ele. Então, vamos evitar essas associações equivocadas. De todo modo, a nossa vocação divina tem sim relação com dons naturais e espirituais. Então, se qualquer dos meus irmãos porta uma gagueira severa, imagine, uma gagueira severa, provavelmente não foi chamado para ser um pregador da palavra, um profeta, um pregador, um mestre, um pastor. Por quê? Porque gagueira é um distúrbio neurobiológico que afeta a fluência da fala espontânea. É possível que um portador de gagueira severa cante muito bem, mas quando ele fala espontaneamente, ele usa um lado do cérebro disfuncional. Vocês estão entendendo isso? Veja que eu estou falando de um dom natural ligado a uma vocação, então isso precisa ser verificado. A primeira coisa a verificar é o dom natural ou espiritual. O líder da igreja, por exemplo, deve possuir alguns dons necessários. O de expor a Bíblia, minimamente que seja, o de liderar ou presidir, minimamente, uma liderança mínima que seja, um zelo acima da média pelo bem-estar espiritual de um grupo que ultrapassa a sua própria casa.
Então, veja que o nosso chamado tem relação com dons naturais e espirituais. Segundo, o chamado dos irmãos, o meu chamado, o nosso chamado também é indissociável da constante vontade de se preparar para exercê-lo cada vez melhor. Aquele que foi chamado, ele quer fazer a sua vocação com cada vez mais esmero. Então, se um pastor tem preguiça de estudar a Bíblia, provavelmente não foi chamado para ser pastor. Ele se diz vocacionado para ser pastor, mas tem horror de livro. Tem preguiça de estudar a Bíblia, preguiça de ler a teologia cristã, de ler a história da igreja, de ler livros que o alimentam e ler livros que o aprofundam naqueles instrumentos que lhe ajudam a interpretar as Escrituras. Como é que ele vai ser um pastor se a coisa que ele mais odeia no mundo é ler? Como é que ele vai ser ministro da palavra se ele não se aprofunda na palavra? Não dá. Então, o chamado está indissociável daquela busca constante de crescer naquela vocação. Terceiro, verifique se o seu chamado está também de alguma maneira ligado com aquilo que satisfaz a sua alma. No aspecto mais profundo, se o exercício do seu chamado, no aspecto mais profundo, alimenta você. Vocês precisam verificar isso, e eu também. Esses dias, um jovem pastor de outro estado ligou para mim para pedir uma orientação. Qual era o problema dele? Ele disse o seguinte: pastor, eu estou em crise. Por quê? Porque eu me esmero tanto para pregar a Bíblia, para expor a Bíblia, para dar os melhores estudos possíveis, e o meu povo não aproveita isso. A primeira vontade que eu tive de dizer para ele foi: entra para a fila. Mas eu não disse, eu me poupei nesse momento, muita calma nessa hora, eu disse para mim mesmo. E aí eu fui ouvir o jovem pregador. Mas eu disse assim para ele, dentre outras coisas: verifique se você satisfaz a você mesmo quando você está se preparando para dar o estudo. Verifique se o processo de se preparar e se a ministração do estudo, ainda que não sirva para mais ninguém, ainda que ninguém mais queira lhe ouvir, verifique se sua alma é alimentada. Meus irmãos, aqui eu quero confessar para vocês que eu também já tive esse tipo de crise. Mas eu jamais desistiria de pregar o Evangelho, ainda que nenhum de vocês quisesse mais ouvir o Evangelho, porque enquanto eu estou me preparando para o Evangelho, eu sei que a minha alma carece do Evangelho. Eu, quando estou me preparando, rio, choro, me entristeço, me alegro, me quebranto, me exalto. Eu vou para o inferno e vou para o céu. E desço as regiões mais profundas e subo as regiões mais altas, porque a palavra de Deus me dá essas experiências para a minha alma. E não raro, isso não é sempre, mas não raro, quando venho, a palavra de Deus já me alimentou. Vocês estão entendendo, sim ou não? Em quarto lugar, nós também precisamos verificar se o nosso chamado está ligado ou resulta em impacto na vida das pessoas que nos cercam. Um pastor sem liderados provavelmente não é pastor. Pastor influencia de alguma maneira, o seu ministério, a sua vocação impacta vidas de alguma forma. O exercício da vocação precisa ser observado em termos de seu impacto, sim, de alguma forma.
Porque quem é que reconhece a vocação de um vocacionado? Quem é? A igreja. Imagine um vocacionado que só ele sabe que ele é vocacionado, ninguém mais. Porque ninguém mais flui, colhe os frutos da vocação dele. Mas ele afirma que é. E ninguém mais sabe nesse mundo. Tem alguma coisa? Bom, em primeiro lugar, descubra a sua vocação. Vocês estão entendendo, sim ou não? Pastor, isso que você está dizendo serve só para pastor, não é? O que vocês acham? Não. Pastor, isso que você está dizendo serve só para a igreja? Para o contexto eclesiástico? O que vocês acham? Claro que não. Onde quer que nós estejamos, nós estamos cumprindo uma vocação divina. Em segundo lugar, uma vez reconhecendo a nossa vocação, nós precisamos viver de tal modo que nós sejamos achados no exercício e no cumprimento dela até o último dia da nossa vida. Foi assim com Elias. Eu já ouvi dizer de alguns pastores que morreram pregando. Vocês já ouviram falar disso? Eu nunca testemunhei uma cena assim. Já ouviram falar? Pois é. Sim. Eu não estou falando de maneira tão literal, né? Não estou falando de maneira tão literal. Até porque isso causa um impacto ali nos irmãos. Imagina, está aqui pregando para os irmãos, de repente um piripaque no chão. E vocês todos assustados. Né? Não estou falando. Mas de alguma forma, de alguma maneira, nós no último dia de vida precisamos ser achados na vocação que Deus nos deu. Foi assim com Elias. Nós nem conhecemos a parte da sua vocação profética. Ele aparece repentinamente como profeta e agora, no último dia de sua vida, ele está fazendo o quê? Ele está cumprindo a sua vocação, ele está supervisionando os campos, ele está preparando homens para sucedê-lo e preparando o seu próprio sucessor. E por fim, em terceiro lugar, vivamos de tal modo, meus irmãos, que depois de nós e por meio do nosso testemunho, e o quanto depender de nós, a pregação do Evangelho não seja paralisada. Pastor, como faço isso? Você é um discípulo de Jesus? Sim ou não? Faça discípulos de Jesus. A melhor maneira de nós sabermos que depois destas gerações que aqui estão, nesta igreja, ainda levará o Evangelho de Jesus a sério, sabe qual é a melhor maneira? Prepararmos as gerações vindouras. Então, vivamos dessa maneira. No que depender de nós, o Evangelho será pregado. Olha o que Paulo disse a Timóteo, em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Timóteo, você ouve de mim, transmite para outros, que transmitirão para outros. Então parece que nós temos pelo menos 4 gerações aqui de pregadores do Evangelho. Paulo, Timóteo, os discípulos de Timóteo, os discípulos dos discípulos de Timóteo. Olha o que Paulo disse em 2 de Timóteo, capítulo 4, suas últimas palavras. Quais foram as últimas palavras do apóstolo? Estão aqui em 2 de Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições,
fazes o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha carreira é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Vocês entendem o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Timóteo, a minha carreira está encerrando, você vai dar continuidade, e vai pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Paulo foi um homem achado, vivendo de tal modo que por meio do seu testemunho e no que dependeu dele, a pregação do Evangelho não foi paralisada. E é assim que nós devemos viver, para o louvor da glória do nosso Deus. Amém? Fiquemos de pé. Falemos com o Senhor nesse momento. Vou pedir ao pastor Cleiton que nos eleve a Deus em uma oração, dando ações de graças a Deus nesse momento. Santo Deus, amado Pai, te rendemos, Senhor, toda a graça, toda a honra, Senhor, que possamos dedicar a Ti nesse momento. Ó Deus, somos gratos pela Tua palavra. Amém. Obrigado, Senhor. Somos gratos por essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Senhor. Ó Deus de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por Tua bondosa mão a nos guiar, Senhor. Ó Senhor, somos gratos pelos dons e talentos que tem derramado sobre essa igreja. Ó Deus, desperta-nos, Deus, para aquilo ao qual o Senhor nos chamou. Nos ajuda, Senhor, na caminhada. Nos ajuda, Senhor, na vida e na glorificação do Teu santo nome. É assim que nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, nós vamos confessar a nossa fé, confessar a fé que foi entregue aos santos, de uma vez por todas. Vocês dirão comigo, no meu compasso: vamos juntos? Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento, meus irmãos. Senhor, nós te damos graças por esta hora. Muito obrigado porque nós podemos, reunidos outra vez, oferecermos os nossos serviços espirituais a Ti. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Sim, Senhor, a nossa alma carece desse momento. A nossa alma carece daquela presença de Jesus que só pode ser fluída na comunhão dos santos. Obrigado por isso. Que a graça do Senhor Jesus,
O amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre esta igreja e bem assim sobre todo o povo de Deus espalhado que está pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém, meus irmãos.